Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje foi um vídeo muito pedido lá no canal, muito pedido no blog, em todas as redes sociais do nosso blog. Então, eu queria fazer esse vídeo para explicar as dúvidas que vocês tiveram sobre o meu intercâmbio. Na época da minha faculdade eu fiz sim intercâmbio para uma outra faculdade de arquitetura, então eu vou explicar tudinho para vocês, tá bom? Vamos conferir? Há um tempinho atrás eu deixei no nosso Instagram essa fotinho aqui, perguntando se vocês tinham alguma dúvida sobre intercâmbio, e muita gente participou, tanto na fanpage quanto no blog. Então eu vou ler as perguntas que deixaram e eu vou tentar fazer o vídeo todo explicando para vocês essas perguntas. Primeiro, na fanpage, eu recebi as seguintes perguntas. Da Camila Glacis, minha amiga lá do trabalho, ela deixou assim: em algum momento houve dificuldades? Se sim, quais foram? Vou contar tudo para vocês, tá bom? As dificuldades que eu tive. Beijo, Camila! A Graziele Calvano Zani deixou assim: quais são os melhores países para fazer intercâmbio de arquitetura e os nomes das respectivas faculdades? Também vou falar umas dicas para vocês sobre isso. No Instagram deixaram assim: a Viviane Briton deixou: beijo, Vivi! Conta tudo, risos. Como foi a burocracia com a faculdade que te recebeu e a sua? O que você sentiu de diferente no curso e se era graduação ou pós? Já respondendo uma dessas perguntas, era graduação, foi durante a minha graduação. A Poliana Almeida deixou assim: sua faculdade era integral? Sim, era integral, tanto aqui no Brasil quanto lá no país que eu fui, era integral. Poliana também deixou a seguinte pergunta: quanto você gastou, quanto tempo ficou, trabalhou e estudou? Sobre trabalhar e estudar, não, só estudei. A Luna Macfair deixou: beijo, Luna! Como foi a hospedagem e qual foi o país? Então eu vou começar por essa pergunta e as outras eu vou responder ao longo do vídeo, tá bom? Gente, pra quem ainda não reconheceu pela camisa, vou levantar aqui pra vocês verem. O meu país escolhido foi Chile. Sim, meu intercâmbio foi pro Chile. Eu vou contar tudinho pra vocês aqui nesse vídeo. Pra começar, por que Chile? Eu estudei na universidade aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ. E lá eu terminei me destacando numa área que eu nem imaginava me destacar, que foi urbanismo. O meu professor de urbanismo, planejamento urbano, conversou comigo sobre intercâmbio, porque para mim, intercâmbio estava fora da minha realidade. Meus pais nunca teriam condições de me mandar para o intercâmbio europeu, e realmente essa era a verdade. Eu acho que eu não teria condições, enquanto eu estava na UFRJ, de fazer um intercâmbio para a Europa, que eram as faculdades mais visadas, Paris, Barcelona. Então assim, eu não pensava em intercâmbio por isso, e o meu professor levantou para mim a hipótese de fazer um intercâmbio numa faculdade que fosse mais forte em urbanismo, porque ele viu que eu tinha mais potencial nessa área na época da faculdade, eu me destaquei bem nessa área. E ele conversou comigo sobre a abertura de um intercâmbio para Chile e Argentina. Como que funciona na UFRJ? Eles têm alguns convênios com determinadas faculdades espalhadas pelo mundo, Estados Unidos, Europa, América do Sul, e eles disponibilizam essas vagas para os alunos que estão dentro do curso de arquitetura, e eles avaliam seu CR, sua condição de ir, toda a burocracia necessária eles avaliam. Então o professor conversou comigo sobre Chile e Argentina, e eu já tinha um encanto pelo Chile, porque quando eu era mais nova, a minha igreja recebeu alguns missionários chilenos, então eu criei uma amizade com esses chilenos, e logo de cara eu pensei, então Chile tem que ser Chile. E eu me candidatei. Eu tive que apresentar todo o meu histórico para a faculdade, né? A condição que meu pai tinha de me manter lá fora. Me candidatei com um portfólio, fiz um portfólio, participei por entrevistas aqui na faculdade. E depois que eu passei na seleção, na hora de ir mesmo, eu vi que eu ia passar só 6 meses. Os outros 2 meninos que iam comigo iam passar 1 ano, porque tinham 2 vagas para 1 ano e uma vaga para 6 meses. E eu até preferi 6 meses porque eu trabalhava aqui no Brasil, então eu ia tirar uma licença do meu trabalho. Todo o trâmite de documentação foi a faculdade que resolveu, com a faculdade do Chile. Eu não tive que me meter em nada. A faculdade que eu fui foi a Universidade de Chile. Eu fui para o curso de arquitetura e urbanismo de lá mesmo. E a UFRJ mesmo cuidou de todo esse trâmite de me receberem lá. Eu tive que cuidar da passagem, né, da passagem aérea, do visto de permanência, porque brasileiro não precisa de visto para ir para o Chile, mas para permanecer lá precisa. E como eu ia ser estudante lá, eu precisava do visto de permanência. Então eu tirei o visto de permanência no consulado chileno aqui no Brasil, enquanto a faculdade cuidava de todo o trâmite da faculdade de lá me receber.
Sobre a moradia, a hospedagem. Os meus amigos que já iam passar um ano estavam vendo isso antes de que eu visse. Eles entraram num site que era o compartodepto.cl, que é um site chileno mesmo, de pessoas que dividem apartamento, e encontraram uma menina super legal, a Patrícia, que recebia estrangeiros para morarem com ela no apartamento dela. E nós fomos, gente, uma doideira sim, mas nós fomos. A Patrícia alugou para os meninos uma suíte, né? E para mim, eu dividia com ela o quarto dela. Então, foi ótimo. E tinha mais um francês que morava com a gente. Então, éramos 5 nesse apartamento. O Lucas e o Diego, brasileiros, meus amigos e irmãos. Eu e a Patrícia, chilena. E o Benjamin, que era o francês que morava com a gente. Então, a gente, através desse site, Comparto Débito, a gente alugou um quarto. Na verdade, 2, né? Um para mim e um para eles. Lá na casa da Patrícia, no Chile. Como que foi ir pro Chile? Gente, eu larguei tudo aqui. Larguei meu trabalho, pedi licença, né? Meu namorado, na época, que hoje é meu atual marido, é meu atual esposo, eu larguei tudo, deixei tudo pra trás e fui. Na cara e na coragem. Nunca tinha saído do país. Cheguei lá, no Chile, sem saber nada da cultura, não pesquisei nada, não sabia de nada. Não sabia sequer dos problemas que o Chile tinha por ser um país que pertencia ao Círculo de Fogo. E qual foi a minha surpresa quando eu chego lá? E na noite que eu cheguei, que eles me receberam numa recepção num cassino lá em um cassino Monticello, que é mais pro interior, assim, não é em Santiago, a cidade de Santiago é mais pro interior. Qual foi a minha surpresa quando eu, na minha primeira noite de Chile, passo por um terremoto? Sim. Um dos maiores terremotos da história do Chile aconteceram durante a minha recepção. Eu passei por um terremoto, gente, eu nem acreditei que eu estava vivendo aquilo. Eu cheguei lá, tava todo mundo dançando nesse cassino, tinha uma boate, a gente estava lá, porque eu não dançava porque eu não gosto mesmo de boate, essas coisas. Eu fui mesmo porque eles montaram essa recepção, então eu fui. Quando eu subi na pista de dança para me despedir das pessoas que estavam lá dançando, a pista começou a tremer. Eu achei que a pista tremia. E de repente tudo começou a cair, a desabar. E as pessoas deitaram em cima de mim no chão para poder me proteger do que estava caindo do teto. E foi um apagão geral e eu não sabia o que estava acontecendo, eu não dimensionei aquilo. E quando eu saí de lá, de dentro, consegui sair pela saída de emergência, que eu vi, que eu entendi que eu tinha passado por um terremoto. Então essa foi uma grande dificuldade que eu passei lá. Esse terremoto me impossibilitou de voltar para Santiago por alguns dias, que era onde eu ia morar. E aí eu fui recebida por uma família maravilhosa que se tornou minha família no Chile, que é a família Campos Pérez. E eles me receberam muito bem, a gente pôde dormir na casa deles, eu e os meus amigos brasileiros e meu amigo chileno, né? Então a gente dormiu na casa deles, ficou lá alojado um tempo, deu tudo certo no final. O problema que a gente teve maior foi que as aulas da faculdade foram adiadas, porque a faculdade tinha tido danos estruturais, o nosso apartamento alugado também teve danos. Então, assim, essa história toda do terremoto, se vocês quiserem, eu explico para vocês melhor em outro vídeo. Mas essa fase do terremoto em si, da recuperação pós-terremoto, foi difícil. Então, foi a minha maior dificuldade lá. Além do idioma, porque eu estava alojada numa casa de uma família enorme, que a família era grande, vários filhos, 5 filhos na verdade. A gente estava lá, alojado nessa casa, sem saber falar espanhol. Então assim, a gente teve que se virar, uma família super tradicional que falava um chileno carregado de modismos. Então a gente teve que se virar, aprender a falar o idioma rapidinho pra conseguir. Eu consegui, até hoje falo espanhol, falo bem até, me considero fluente no espanhol, graças a essa família que me ajudou muito. Então tá, passada essa história toda do terremoto, eu voltei para Santiago. Eu ia todos os finais de semana para Buin, que foi essa cidade onde eu fui recebida. A gente trabalhou na recuperação das casas do pós-terremoto, a gente trabalhou com recolhimento de escombros, ajudando as famílias que tinham sido atingidas. Um dos irmãos dessa família que me recebeu trabalhou nas cidades atingidas pelos tsunamis, porque as mortes no Chile foram muito maiores. O número foi muito maior pelos tsunamis do que pelo terremoto em si, porque o terremoto foi no mar, então foi um maremoto, na verdade, né? E que gerou um tsunami em cidades mais pro centro-sul do país. E quando começaram as aulas, qual a diferença maior que eu senti? Lá, a faculdade é integral mesmo. Tinha dias que a gente chegava
super tarde da faculdade, as aulas duravam mesmo o dia inteiro, eram aulas super longas, ateliês que tinham um tempo gigante de aula, a gente saía 8, 9 horas da aula às vezes, assim, a gente chegava exausto em casa, eu e os meninos, que a gente estudou em todas as turmas iguais, a gente fez todas as aulas juntos, então foi ótimo, eu, o Lucas e o Diego. Os chilenos são super receptivos, ajudaram a gente em tudo na faculdade, a gente teve aulas maravilhosas, os professores eram fantásticos, lá a gente participou de concurso, ficamos em terceiro lugar com o nosso projeto, então assim, era muito diferente da UFRJ, as aulas dos ateliês, como funcionavam as aulas, a gente fez estruturas lá, a gente se deu muito mal na primeira prova, mas depois a gente se recuperou. Então assim, eles pegam pesado realmente nas estruturas, justamente pelos problemas de sismos que eles têm, né? Eles pegam bem pesado no urbanismo também, os ateliês são bem mais exigentes que os da UFRJ, então assim, lá sim o estudo era bem puxado de verdade, muito, muito puxado. Quanto que eu gastava mais ou menos por mês? Então, gente, o meu aluguel lá da Paty, do apartamento da Paty, ficava em torno de 500, 600 reais por mês, o meu quartinho. Os meninos pagavam 800 e pouco, mais ou menos. E o meu pai me mandava aproximadamente 800 reais para eu ficar lá o mês todo, as minhas dívidas do mês, né, meus gastos diários, ele me mandava esse dinheiro e pagava também o meu cartão de crédito aqui no Brasil, que dava uns 500 reais. Então, mais ou menos por mês eu gastava 800, com 600, 1.400, com mais aproximadamente 2.000 reais por mês para me manter lá no Chile. Era o que meu pai tinha de gastos comigo. A passagem até foi barata, custou 700 reais na época de ida. E depois a de volta foi uns 500, assim, mas meu pai gastava mais ou menos uns 2.000 reais por mês lá no Chile para me manter lá. Eu fiquei, então, um total de 6 meses, fui avaliada como um estudante normal de lá, ninguém tratava a gente como estrangeira, a gente era estudante normal. Os professores tinham mais paciência, claro, quando a gente ia apresentar trabalho, porque a gente às vezes se enrolava um pouco no idioma, mas o que também era muito normal. Os próprios professores levaram a gente para passear por lá, para ver como que era a estrutura lá, um canteiro de obras, levaram a gente no maior edifício do Chile. Foi uma experiência inacreditável, gente, eu não tenho nem assim como descrever para vocês como foi fantástico fazer esse intercâmbio lá. Eu sugiro o Chile para quem realmente gosta dessa parte de urbanismo, parte de cálculo, assim, a parte mais técnica da arquitetura. Eu acho que é um país fantástico para isso. Eu tive a oportunidade também de passar uma semana lá em Buenos Aires com os brasileiros da minha faculdade que estavam lá. Fui à aula com eles e a faculdade era bem mais lúdica, bem mais a ver com a UFRJ, assim, eles eram bem mais plásticos, diferente do Chile. E para você que está procurando um intercâmbio que você possa se manter, assim, que tenha um custo legal, eu recomendo muito a América do Sul. Mas se você já tem um poder aquisitivo maior e que você pode investir nos Estados Unidos ou no intercâmbio europeu, também é ótimo. Você tem que avaliar nas faculdades que você for qual é o perfil dessa faculdade, se ela é mais técnica, se ela é mais lúdica, que tipo de arquitetura se dá lá, quem estudou, perguntar para as pessoas que já foram o que tem nessas faculdades, como é que funciona. Sobre o idioma, não tenha medo, porque ainda que você não fale o idioma de onde para o lugar que você vai, você consegue aprender. Eu prometo que você consegue, eu tenho certeza que você consegue. Eu não sabia espanhol, não sabia nada de espanhol, zero. Me virei muito bem, os meninos também, nós aprendemos muito rápido, então assim, os meus amigos que foram para a França também, minhas amigas que foram para os Estados Unidos também, então não tenha medo por causa de idioma, gente, se programe sua vida para durante a faculdade você conseguir fazer um intercâmbio, vale muito a pena, é essencial para você, ainda mais se você fizer arquitetura, vale muito a pena você ver a arquitetura de outro país, a cultura de outro país, é ótimo. O Chile eu recomendo muito, é um país incrível, é barato de ficar lá. Todas as coisas lá são baratas, exceto a comida. Então, assim, as pessoas são maravilhosas. Não tenha medo também de, nunca saí do país. Não, gente, vai mesmo, sai do país, essa é a sua hora. Durante a faculdade, você nunca mais, talvez, tenha essa oportunidade de, sabe, passar tanto tempo fora, porque depois você forma família, você arruma um emprego e aí fica tudo mais difícil. Então, faça sim o seu intercâmbio, se você tiver vontade. Chile é ótimo para quem gosta de urbanismo, a Argentina é ótimo para quem tem dificuldade também linguística e também quem quer alguma coisa mais similar ao que é dado no Brasil. Então, eu acho que assim, se você puder fazer o intercâmbio, faça mesmo, vale muito a pena.
As avaliações eram parecidas aqui com as do Brasil. Tinham duas ou três avaliações. A gente fazia e quem não conseguia a nota ia como se fosse para uma avaliação final. O ateliê era um pouco diferente. A gente terminou trabalhando com coisas voltadas para terremotos, já que a gente tinha vivido um terremoto. Então é um semestre inteiro trabalhando num projeto e no final a gente apresentava mais ou menos como funciona o projeto final aqui no Brasil. As notas são engraçadas, vão até 7, de 1 a 7, então 7 é tipo o nosso 10, assim. Foi bem divertido. A comida de lá, a cultura de comida, não tem arroz e feijão, não tem isso. Lá é mais batata, carne, sopa, pão, muito pão. Então, se você quiser realmente, assim, ou tiver alguma dúvida sobre o Chile, sobre o intercâmbio, e quiser deixar aqui nos comentários, eu faço um outro vídeo respondendo para vocês, se ainda tiver alguma dúvida, é claro. Eu espero muito ter ajudado vocês que ainda têm dúvidas sobre o intercâmbio. Sobre o país, gente, vocês têm que definir o país, né? Eu não posso definir por vocês. Eu sei que o Chile me escolheu, eu costumo dizer isso. O Chile me escolheu desde muito pequena. Eu amo o Chile, eu me sinto chilena, assim, eu me sinto... O Chile, assim, quando joga Chile e Brasil, meu coração fica completamente dividido. Eu amo o Chile, é um país incrível. Eu já fui para outros países e acho que o Chile realmente é o país que conquistou meu coração. Se eu tivesse que escolher um outro lugar para morar, seria lá. Não tenha medo de intercâmbio, não tenha medo peça ajuda para os seus pais, fale para os seus pais que você tem essa vontade, se organize financeiramente, estude bastante para ter um CR alto, porque é fundamental. Se dedique bastante no seu intercâmbio, não perca o foco quando você chega lá. Não se atrase na faculdade por isso, se organize para você conseguir ficar bem na faculdade. Eu terminei me atrasando um pouco, mas porque eu quis fazer um intercâmbio bem relaxada, bem tranquila. E eu fiz a faculdade em 6 anos no final e foi também por causa do intercâmbio, mas para mim valeu muito a pena, faria tudo de novo. Não tenha medo das adversidades que surgirem no seu intercâmbio, porque eu tive o terremoto, também tive que me mudar. Teve uma época que a gente teve que sair do apartamento da Patrícia, fomos morar em Buin, eu e o meu amigo Diego. Nos dividíamos das outras pessoas que moravam conosco. Nos deslocávamos bastante para chegar até a faculdade, mas mesmo assim valeu muito a pena. Eu agradeço cada experiência, eu agradeço principalmente a família Campos Pérez, que me recebeu durante o terremoto e que cuidou de mim durante todo o meu intercâmbio. A gente já recebeu eles aqui no Brasil, eu já voltei para o Chile ano passado e foi incrível. Agradeço ao meu amigo Diego e ao meu amigo Lucas, que são meus irmãos até hoje. O Diego foi meu padrinho de casamento, são pessoas que eu amo. A gente não se vê tanto aqui no Brasil porque a vida é corrida, mas com certeza com eles eu vivi um momento incrível da minha vida. Se você puder fazer intercâmbio, vá, não tenha medo. Peça a Deus para te ajudar lá e tudo vai dar certo. Se dedique, se esforce, não perca essa oportunidade de fazer um intercâmbio durante a sua faculdade. E se você quiser ir para o Chile, vá mesmo, porque é um país incrível. Não tenha preconceito porque é Sul-América, não tenha isso na sua cabeça. É um país incrível, com muita coisa, muita cultura, um país com muita diversidade. Então, vá mesmo, aproveite, seja muito feliz naquilo que você decidir para sua vida, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder vocês, ok? Um beijo e até o próximo!